Vamos de novo. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve feito todos os teus planos. Esse salmo é o salmo até paralelo àquele salmo que diz, Salmo 34, que diz: alegra-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. E a gente entende aqui que às vezes alguns desejos do nosso coração não são concedidos, porque Deus ele escolhe, mas muitos dos desejos do nosso coração, aquilo que realmente está em consonância com aquilo que Deus quer para a nossa vida, muitos deles se realizam, e até mesmo aqueles que a gente guardava no coração somente. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que de fato faz nossas vidas se nós cremos nele. Então, esse é o momento de ofertar, e aqui está o salmista dizendo: lembre-se de todas as tuas ofertas, né, e aceite os teus holocaustos. Então, que nesse momento que você for ofertar, lembre-se das ofertas diante do Senhor, peça para que Ele se lembre delas também, e de fato, sua oferta sendo com alegria do seu coração, crendo que Deus é Deus, e Ele abençoará a sua vida conforme a sua palavra. Amém? Então, que seja esse o desejo do seu coração, de ofertar diante do Senhor. Amém? Vamos ler juntos aqui. O tempo todo busquemos a Deus, em gratidão entreguemos dízimos e ofertas. Amém? Vamos ler novamente todos. O tempo todo busquemos a Deus, em gratidão entreguemos dízimos e ofertas. Amém? Vem
caem nas estações próprias, e aquelas, Senhor, que caem fora das estações. A tua palavra diz que elas vêm, clamamos a ti. Então, Senhor, eis-nos aqui, clamando a ti. Eis o teu povo, Senhor, com alegria, com fidelidade, com amor ao Senhor e à tua obra, e à tua palavra. Ofertam diante do teu altar aqui estabelecido, ó Deus, seus dízimos e ofertas. Pai, venha com a tua chuva sobre a vida deles, a tua chuva de prosperidade. Ó Senhor, que entendemos pela tua palavra, que não é somente bens materiais, mas também são, Senhor, mas é saúde, é paz, ó Deus, é longevidade, Senhor, qualidade de vida, Pai, para que também possamos desfrutar daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, Senhor. Então que o Senhor esteja abençoando desta forma, Pai, seus filhos e filhas, e que eles vejam, Senhor, a tua chuva descer sobre a vida deles, a cada dia. Pai, consagramos os dízimos e ofertas diante do teu altar, para que se sustenta a tua obra aqui estabelecida, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, adoramos e agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, a partir do verso 24. Amém? Amém. Vamos ler. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-se-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem mais. Quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Oremos mais uma vez, Pai. Eis a tua palavra, mais uma vez diante de nós. Fale conosco, ó Senhor, através dela. Pai, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E na semana passada eu trouxe uma mensagem falando um pouquinho dos fariseus, e
que eles têm um debate com Jesus. Eles tiveram um debate com Jesus neste texto acima, até o verso 23, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Então nós vimos aqui que os fariseus, eles fizeram, de fato eles têm lá 613 regras, 248 são regras, são determinadas regras, e as 300 e poucos restantes, 365, salvo engano, são proibições, todas tiradas da lei, todas foram interpretadas e tiradas da lei de Moisés. Quando falamos de lei, falamos de lei mosaica. E vimos que eles estavam muito ligados à lei, e que Jesus então vem ali se contrapondo a este rigor da lei, trazendo uma interpretação que vai para além da lei e que alcançam as pessoas, de fato alcançavam as pessoas, mas que não condizia com aquilo que os fariseus de fato estavam pregando, porque eles estavam no rigor da lei. O fato é que nesse debate todo, e esse debate todo dizia-se e falava de pureza, os fariseus, eles queriam pela lei estarem puros, ou pelo cumprimento da lei, por cumprirem regras externas, eles ficarem puros diante de Deus. Jesus vai dizer para eles que não é por coisas externas que vocês se purificam diante de Deus, porque o comer com as mãos, por lavar, não vai te tornar impuro diante de Deus. E ele explica lá que o que entra pela boca não contamina o homem, não deixa impuro diante de Deus. Na lei dos fariseus, na lei, o tornava impuro, mas Jesus vai dizer que não torna impuro diante de Deus, porque você come e aquilo vai embora depois, mas sim, é o que sai da boca do homem, isso é que contamina o homem, porque vemos nos últimos versos aqui desse momento, que são os versos anteriores ao verso que eu li, a partir do 23, que Jesus vai dizer no verso 21, verso 20, e dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina o homem. Ou seja, o que é que contamina o homem? É o que o homem fala. É o que o homem fala, mas a partir do que está dentro do homem. E aí ele diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, dentro de nós, todas essas coisas estão ali. É o que Jesus está dizendo. E aí, Jesus já tinha no capítulo anterior nos mostrado e demonstrado que Ele é quem purifica, Ele é quem veio nos purificar, e Jesus veio purificar o homem de dentro para fora. Amém? Quando lemos o capítulo 6, nós temos lá no capítulo 6, salvo engano, foi outra mensagem que eu trouxe, que foi da mulher que tinha um fluxo de sangue, que era considerada impura, e ela vai e toca Jesus externamente, toca nas vestes de Jesus, e ela vai ser o quê? Purificada. Ela não torna Jesus impuro, mas ela torna Jesus, na verdade Jesus a torna pura, purificada. Amém? Então, estou percebendo aqui que Jesus vem numa escalada, mostrando e demonstrando o poder de Deus que age através dele, nele e através dele, de dentro para fora, no homem.
Amém? E aí, então, nós continuamos. Então Jesus, ele para aqui, aparentemente, mas na verdade ele continua. E o que eu quero trazer nessa noite, a mensagem de hoje, é justamente sobre a palavra, e a palavra com Jesus. Se de dentro do homem, então dentro de nós, habita os maus pensamentos, você não pode negar isso. É verdade? Maus pensamentos e todas aquelas outras coisas da listagem habitam em nós. E isso é o que contamina o homem. Não é? Mas o que Jesus vem propor é justamente a purificação dele nas nossas vidas, para que de nós, nele, saia vida. E aí, Jesus, a palavra com Jesus, ele, nós vamos ver aqui a importância da palavra com Jesus. Em Jesus, através de Jesus. E palavra, quando eu digo palavra, é palavra que nós falamos, tá? A própria palavra de Deus também tem a sua importância, porque Jesus vai trazer um significado outro ali da palavra, de maior profundidade, porque essa precisa sair do nosso interior, para que traga vida para os homens. Por isso que ele vai dizer: olha, se vocês creem em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quando ele fala isso para o povo que vivia naquela condição árida, porque lá, na Judéia, naquela região, quem já foi em Israel sabe como é que é lá, não precisa nem ir lá. Se você pegar o Google Maps, você vai ver que tem as áreas desertas, né? Aí na época de Jesus era muito mais, água viva era água corrente, água de rio. Ele vai dizer que quem crê nele, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então dele, em Jesus, sairá vida, palavras de vida. Ou seja, porque vocês já ouviram falar uma certa expressão, há muito tempo eu já ouço falar essa expressão, que há poder nas suas palavras, tem até livro, não é verdade? Há poder nas palavras e tudo mais. De fato, sim, há um poder nas nossas palavras, sim. Não é um poder mágico, mas é um poder que age e pode agir na vida das pessoas, amém? A partir da tua vida, mas pode ser algo para a destruição, mas pode ser algo para a vida. Por isso que a proposta de Jesus é que a palavra nele e através dele jorre para a vida, amém? Porque em nós e no homem habitam essas coisas, mas em Jesus opera-se a palavra e palavra de vida. Jesus valoriza a palavra, valoriza o falar. Então nós precisamos entender aqui que a primeira coisa que Jesus valoriza é a palavra de fé. Quando eu digo que Jesus valoriza a palavra, ele valoriza o que você fala e o que você fala para ele. Jesus ouve você. Diferentemente deste mundo, hoje nós vivemos, diferentemente deste mundo, apesar de toda a comunicação que se há no mundo, não há uma falta de comunicação, muitas vezes, não é verdade? Por mais que haja os meios de comunicação que nós temos hoje, que são diversos e muitas vezes parecendo tão eficazes, não é verdade? Muitas coisas são incompreendidas. Se você fala, para uma pessoa algo, talvez no WhatsApp, no Instagram, ou enfim, em algum desses meios, às vezes aquilo pode não ser entendido como você gostaria que fosse, de fato. Então, há muitas vezes na comunicação, na nossa comunicação, um hiato. A comunicação dos homens, não é verdade?
há um hiato para se compreender aquilo que está sendo dito muitas vezes, aquilo que você quer, aquilo que você se propõe a dizer. Mas devemos entender que Jesus entende muito bem. E Ele entende muito bem o que você quer e o que você deseja. E o que Ele valoriza em nós é a palavra de fé. Quando a gente lê os versos anteriores desse capítulo 7, do 24 até o 30, nós vamos ver neste contexto que Jesus está em Tiro e Sidom, e ele avisa que diz para que as pessoas avisem que eles não estão por ali, mas a coisa escapa ao seu controle e vem uma mulher sírio-fenícia em busca de um milagre de Jesus. E aí, então, nós lemos lá, né? Vamos voltar aqui no texto. É a mulher cananeia. Ela vem e fala com Jesus e pede, lança-se aos pés, né, de Jesus, pedindo para que Jesus então libertasse a sua filha que estava possessa por um espírito maligno, por um demônio. E Jesus dá uma resposta que é uma resposta dura para aquela mulher. Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que a gente entende disso daqui? Aqueles que não eram judeus, eles tinham até um apelido. Não vou dizer que era carinhoso, mas eram cachorrinhos. Então, diante desta palavra, aquela mulher poderia ter ido embora, não é verdade? Porque se havia um preconceito dos judeus para com os não-judeus, havia também, certamente, um preconceito dos não-judeus para com os judeus. Uma discriminação recíproca, não é verdade? Mas esta mulher, ela não vê nada disso. Ela ultrapassa estas barreiras. Ela ultrapassa com a sua fé. Assim como a mulher com um fluxo de sangue, com a sua fé, ela ultrapassa as barreiras sociais da própria lei, no qual ela poderia sofrer, inclusive, um apedrejamento, porque ela estava com uma hemorragia e ela era impura. Não podia tocar nas outras pessoas, porque ela os tornava impuros. E como que então uma mulher cananeia vem aos pés de Jesus e ela dá uma resposta a Jesus que vai mudar o pensamento de Jesus, vai mudar totalmente aqui a forma de Jesus tratá-la. Ela, porém, lhe respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Essa mulher se coloca numa condição de humildade e fé em Jesus. Jesus ouve a palavra de fé, seja de quem for. Jesus dá ouvidos à palavra de fé. E aí, o que ele diz? Então, ele disse-lhe, por esta palavra, o texto grego
diz justamente isso, por esta palavra. Algumas interpretações, porque por aquilo que você disse, não, por esta palavra, pelo que você está dizendo, pela tua fé, pela tua palavra de fé, porque de fato você crê, estou vendo que você crê em mim. Por esta palavra dirigida a mim, vai, o demônio já saiu da tua filha. Pela palavra que aquela mulher disse a Jesus, o poder de Jesus saiu dele e curou, libertou a filha dela. Amém? Quando a gente viu o texto anterior, né, da mulher com fluxo de sangue, quando ela explica para Jesus, quando o texto está nos explicando ali, que ela dizia no seu coração, se ao menos eu tocar nas vestes, se eu ao menos tocar nele, eu preciso tocar, eu serei curada. Ato de fé. Aqui, palavra de fé. Amém? Então precisamos entender que Jesus valoriza a palavra de fé e dá ouvidos. Ele não manda aquela mulher embora. Ela, por outro lado, ela não se coloca numa condição de que ele disse essa palavra dura. Ela não coloca os preconceitos na frente. O que ela vê é Jesus. O que ela vê é o poder do Senhor. O que ela vê é este Senhor que pode de fato fazer alguma coisa por ela. E mesmo Jesus, uma palavra mais dura a ela não arreda o pé. Ela vai insistir ali. As migalhas que caem da tua mesa, para mim vale muito. Vai, por esta palavra, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Será que as nossas palavras para Jesus são palavras de fato de fé? Como nós temos falado com o Senhor, o que tem saído de dentro de nós, são palavras realmente que exprimem uma fé no Senhor Jesus? Ou são palavras apenas como dos fariseus, de cumprimento de determinadas coisas, ou de citações da lei, citações bíblicas, para impressionar quem? Jesus impressiona quando a tua palavra, seja da forma que for falada, for com fé. Isso impressiona o Senhor. E o Senhor ouve a palavra que sai do teu coração quando ela é palavra de fé. Amém? Em segundo lugar, nós temos que entender que Jesus, ele valoriza a palavra falada. Ou seja, precisamos falar com ele, precisamos falar dele, precisamos falar. Amém? Que negócio é esse? Somos seres de fala, somos seres da comunicação. Há momentos que precisamos ficar em silêncio, amém? Mas devemos falar. Jesus valoriza a palavra falada. Então, quando nós continuamos o texto, Jesus sai da região de Tiro e Sidom e vai para a região de Decápolis. E aí, ele tem um encontro lá com um homem surdo, mudo. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-se os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando
olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Como nós lemos lá o texto desde o início, nós vimos os fariseus perguntando para Jesus por que os discípulos deles não lavavam as mãos, porque eles estavam impuros diante de Deus. E Jesus aqui, ele mais uma vez, ele faz, ou promove, digamos assim, e agora um ato impuro na visão dos fariseus, na visão da lei. Diz o texto de Números, no capítulo 12, em uma ocasião em que Miriam, ela, juntamente com Arão, eles se rebelam lá contra Moisés, Deus chama os dois e pergunta por que eles se rebelaram contra Moisés, e aí Miriam vai ficar leprosa. E aí Deus vai falar assim para ela: olha, você vai ter que ficar afastada do arraial durante 7 dias, e depois você vai voltar, que você vai ficar purificado. E ele vai dizer assim: olha, se um pai cospe na filha, essa não tem que ficar fora durante 7 dias? Porque o cuspir tinha alguns significados. No capítulo 15 de Números, quando fala de alguns fluxos que saem do homem, ele explica quais são esses fluxos, mas talvez o sêmen, talvez outros fluxos originados, talvez de uma gripe, por exemplo, né? Esses fluxos contaminam as pessoas, contaminam no sentido espiritual. Entendo essa contaminação. Então, se eu estiver gripado, por exemplo, escorrendo o meu nariz, eu tenho que ficar fora também, porque eu posso contaminar as pessoas. E aí vai ter um momento lá que o texto vai dizer: olha, se a pessoa que está contaminada, ela cuspir na outra, ela vai ficar contaminada. Então eles tinham uma dificuldade com essa questão do cuspir. E Jesus diz o texto aqui, que ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem, e depois ele cospe e põe o cuspe dele, da mão, na língua daquele homem. Jesus tinha acabado de falar, pelo menos o texto, né? O texto está acabado, sim, na sequência do texto, precisamos entender o que o autor está querendo nos transmitir também. Jesus tinha falado lá com os fariseus sobre purificação, ou estar puro, ou impuro, e ele vai e promove uma cura, com algo que seria externo, com algo que seria algo que purifica, que deixaria impuro a pessoa. Ele cospe e promove uma cura. Cura esta que faz com que aquele homem não só ouvisse, mas que falasse, e falasse perfeitamente. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Primeiro, Jesus está mostrando aqui na prática, para os fariseus, o poder de Deus e o que Deus quer fazer, e a vida que Deus quer dar às pessoas. Que Jesus tem o poder para fazer isso, e que não são as coisas externas que vão tornar impuro.
ele cospe e coloca na língua daquele homem, e o homem vai falar perfeitamente. Tirando a parte de entre a multidão, pôs-se-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos. Na língua ele toca com o cuspe, algo que seria impuro. E a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Amém? Agora, a gente não tem o restante aqui dado. O que aconteceu com este homem? Mas este homem que fora curado por Jesus, o que ele ia falar de Jesus? Então, nós vemos aqui que Jesus, ele não só abre os ouvidos deste homem, e o abre com a palavra, pela sua palavra, palavra de poder, mas ele desfaz a prisão da língua deste homem e faz com que ele fale, e fale perfeitamente. Ele tinha lá em cima dito: olha, do coração do homem, de dentro do homem saem todas essas coisas ruins, mas em mim vai sair poder, para que você fale com perfeição, para que você fale as coisas que são do alto, para que você fale as coisas que são do céu, de fato. O que eu acho interessante nesse texto aqui, aquele homem era surdo, e eles estavam mais preocupados com a sua surdez, de fato, porque é difícil, né? E ele falava, ele não falava direito, não falava muito bem, mas ele falava, ele se comunicava. Mas Jesus aqui o cura para que ele não só ouça, mas para que também ele fale. Amém? Ou seja, o que significa isso? Jesus dá poder para a gente, para falar das suas coisas, para falar dele, para falar. É importante falar. Ele valoriza esta palavra. Quando nós vemos os relatos do Novo Testamento, dos Evangelhos, nós vemos Jesus não somente falando às multidões, pregando, mas em discursos com outras pessoas, conversando. Eu posso citar alguns deles aqui, muito interessantes. Uma mulher no poço, no qual Jesus pede água para ela. E é este momento que Jesus vai dizer para ela que ela nega, né? A mulher samaritana vai negar água para Jesus. Jesus vai dizer para ela: olha, se você soubesse quem está aqui falando com você, eu te daria água viva. O que acontece com essa mulher? Depois de ter esse encontro com Jesus, ela volta lá para a sua cidade, e ela fala para todo mundo de Jesus. Ela fala do poder dele. Mas só podemos falar do poder de Jesus quando ele age em nossas vidas. Amém? Só sai do nosso coração aquilo que está cheio no nosso coração. Se estivesse cheio do Senhor, cheio das suas palavras, da palavra do Senhor, vai sair palavra de vida. Amém?
Não adianta fazer atos externos, chegar bonitinho na igreja, dizimar, cumprimentar os irmãos. Não. Isso também é importante. Uma questão de educação até. Mas o nosso coração, o teu coração precisa estar cheio de Jesus, das palavras de Jesus. Jesus quer que você faça. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que as palavras são livres. Você tem liberdade para falar o que você quiser, não é verdade? Sim. E por isso, precisamos entender que essas palavras, que precisamos do poder do Senhor Jesus nas nossas vidas para direcionar as nossas palavras, amém? O nosso agir, porque é no falar, este falar que contamina o homem, amém? Texto passado lá. Então, esta mensagem de hoje, ela é continuação da mensagem da semana passada. São as nossas palavras que contaminam o homem, que podem trazer vida ou podem trazer destruição, não é verdade? Se a gente, olha só, se a gente pensar um pouquinho, né, as coisas que acontecem no âmbito internacional muitas vezes, entre líderes internacionais, quando um líder internacional, de uma nação muito poderosa, fala alguma coisa de uma outra nação mais ou menos equiparada, foram só palavras, não é verdade? Mas isso pode trazer ali muita coisa ruim, pode trazer até uma guerra, talvez, não é verdade? Desentendimentos. Então, olha a importância das palavras. As palavras são muito importantes na tua vida, na nossa vida, por isso que há um poder nas palavras, porque elas têm um peso e uma importância. Muitas delas, para cada um de nós, algumas delas têm um peso maior do que outras, que elas podem trazer para você algo bom, mas também que elas podem trazer algo ruim para você. Quando a Irmã Teresa trouxe aqui, falou sobre a carta de Gálatas, né? E ali Paulo, quando ele usa as palavras para escrever a carta aos Gálatas, e ele usa o termo doulos, que significa escravo. Muito interessante e muito importante isso, porque ele se dizia escravo de Cristo. E as palavras gregas têm significados, vários significados. Precisamos entender esses significados profundos, porque era como se o apóstolo Paulo e as pessoas na época também do apóstolo Paulo, eles se grudassem nessas palavras, se ligassem a essas palavras. Quando na época de Jesus, quando um judeu era apresentado no templo, e apresentado diante de Deus, se dizia o nome dele. E quando se dizia o nome dele, ele, no entendimento deles, este nome se grudava à pessoa, se juntava à pessoa. Então, o que eu quero dizer é que há palavras, determinadas coisas, que estão grudadas em você. Muitas vezes você não tem nem ideia delas. Mas quando surgem determinadas coisas relacionadas a tais palavras, podem trazer efeitos na tua vida. Assim como determinadas palavras trazem efeitos no mundo exterior. A forma como nós falamos e aquilo que nós falamos. Amém? Então, diante de Deus, traz efeitos, diante dos homens traz efeitos. A mulher Sírio-Fenícia fala para o Senhor.
Não, Senhor, eu entendo essas coisas. Estou aqui interpretando ela. Eu entendo essas coisas. Eu sei que eu sou considerada. Mas vamos deixar de lado agora esse negócio entre judeu e gentil, porque eu creio no Senhor. O Senhor é poderoso. Então deixe de lado muitas palavras aí sobre Jesus e creia nele. Ele tem poder de fato para agir na tua vida. Jesus cura aquele homem da sua surdez, mas ele cura também a sua língua para que ele fale perfeitamente, para que ele consiga se comunicar perfeitamente, porque as palavras são importantes. E aí então, no finalzinho do capítulo 7, vai dizer o texto de Marcos o seguinte: e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então Jesus proibiu: olha, não falem para ninguém. O que aconteceu aqui? Principalmente porque Jesus tinha cuspido, né? E tudo mais. Os fariseus não iam gostar nada disso. Ele fala: olha, parece até que é em termos do marketing, de propaganda, não sei se tem alguma técnica dessa, né? Que é a seguinte técnica: olha, não digam nada disso, né? Que é para o pessoal dizer. Existe isso? Não? Mas parece até que Jesus está falando o seguinte: olha, não falem nada, eu vou proibir vocês de falarem. Mas quanto mais eles proibiam, mais eles falavam. Ou seja, não há como você segurar as palavras, não há como você segurar aquilo que você diz. Há um ditado, né, uma metáfora que diz que as palavras são como as penas de ganso dentro de um travesseiro. Se você rasga aquela travesseiro e joga pela janela, voaram já foram ditas. Não é verdade? Para você catar de volta, não dá. Jesus sabia disso. Ele proibiu, mas nem Jesus proíbe de falar. Não dá. Nem Jesus tem o controle disso. Diz, irmão. Como pode alguém deixar de falar se era cego, voltou a ver, foi curado da cegueira de nascença? A pessoa é incapaz de não falar. Sim, também. Neste caso aqui era um surdo mudo, né? Mas Jesus também cura um cego e cura fazendo um lodinho de barro, né? E coloca no olho dele. Quando Jesus cura um paralítico de nascença e esse entra, o cego de nascença foi que ele entra no templo e aí os oficiais do templo lá vão dizer: mas que negócio, você não era cego nada, e aí chama teus pais. Olha, eu só sei que ele nasceu cego. Como ele não vai poder falar? Justamente. Então, se nós estivermos com Jesus, não vai dar para não falar de Jesus. É isso que Jesus estava ensinando para os fariseus, mas isso que Jesus ensina para a gente hoje também, para nós hoje também. As palavras são livres, você pode falar, e elas têm efeitos, e é isso que Jesus demonstra. Lembra que ele falou para os fariseus? Olha, o que está dentro do coração são maus pensamentos, adultérios, prostituições, divergências, várias coisas lá, né? Que ele vai falar. E quando elas saem, aí se contaminam. Mas se há o poder de Deus agindo na tua vida, vai sair coisa boa, vai sair palavras de vida. Amém? E Jesus não é contrário às palavras, não é contrário a que elas saiam, mas que saiam palavras de vida. Ele demonstrou com as suas próprias palavras. Ele vai dizer para a mulher Sírio Fenícia: olha, a tua palavra, por causa dessa palavra, vai que a tua filha está curada. Jesus faz o homem falar o que era surdo. Não só ele
diz abre-te, né? Efatá, abre-te. Com as palavras, ele abre os ouvidos, com o poder da palavra dele, a palavra de Jesus. Ele abre os ouvidos daquele homem, mas ele vai pegar o próprio cuspe e colocar na língua dele. O que para os fariseus tornaria impuro, mas o purifica e o deixa falando perfeitamente. Amém? E por fim aqui, ele proíbe os homens para falarem dele. Não fica espalhando essas coisas não, mas não dá. Amém? E é assim, não é verdade? Assim também falando, se vamos em um restaurante, né, e a gente come uma comida boa, e alguém pergunta pra gente, ou às vezes a gente nem precisa nem perguntar, né? Olha, poxa, foi muito bom aquele restaurante, olha, vai lá, recomenda. Mas se for ruim também, né? Você fala para um monte de gente, olha, não vai lá não, porque lá é muito ruim. Não é assim? Não falamos o tempo todo? Quem vai segurar a gente? Vai compartilhar no WhatsApp. Vai dar um like e compartilhar. Vai dar um like. É verdade, hoje nas redes sociais, né? Na hora, nessa comida tá ruim lá, tadinho do camarada, né? Já bota uma foto no Instagram, no Facebook, olha isso daqui, já faz a denúncia. Tá cheio disso daí. Eu não faço isso, mas eu sei muita gente que faz. E tá aí, na verdade, se vocês acompanham, de verdade, eu não fico nas redes sociais, lá dando like, aquele negócio todo, mas tem muita gente que faz, não é? E aí tem tanta coisa sendo falada, não é verdade? Uma boa ferramenta para evangelizar, né? Sim. Então fale do Senhor, fale das coisas, ou promova as coisas do Senhor, mas só você vai promover se o Senhor estiver agindo na tua vida. Amém? Então, esteja diante dele com a palavra de fé. Se te falta fé, diga como aquele homem que vai dizer para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha fé. Eu não estou acreditando muito não, mas ajuda-me. Então, quando a gente vê os milagres de Jesus, não tem milagre. Não tem milagre de Jesus que aconteceu do mesmo jeito. Tem parecido. Porque não dá para a gente fazer uma linha de montagem, digamos assim, de milagres. Olha, bota uma fila aí, vai ser assim. Em Atos dos Apóstolos diz que Pedro passava e a sombra dele curava as pessoas. Amém. Então é uma cura por atacado lá. Mas quando vemos os relatos de Jesus, a operação de Jesus, dos seus milagres, era uma diversidade de tamanho, né? Então, Deus age e age de diversas formas. Não dá, assim como as palavras são livres, o agir de Deus também é livre. Não dá para a gente deter, né, monopolizar o agir de Deus. Ninguém monopoliza a Deus, ninguém monopoliza o agir de Deus, mas Deus age, Ele age mediante a fé, Ele age mediante a palavra, Ele age mediante o seu poder. Amém? Abra o seu coração para Ele, se coloque diante dEle, Ele vai agir na sua vida. Que as suas palavras sejam palavras de vida em Jesus. Amém? Deixe Jesus operar. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, te agradecendo porque o Senhor nos mostra, sim, com um milagre, o Teu poder, mas mais do que isso, o Senhor nos ensina que o Senhor valoriza a palavra, o Senhor ouve aqueles que falam, aqueles que se dirigem a Ti, o Senhor valoriza aqueles que promovem no Senhor e promovem vida neste mundo, que contaminam o mundo, mas de forma saudável, de forma sadia, com vida. Então que o Senhor esteja agindo em nossos corações, opera de dentro para fora em nossas vidas, para que aquilo para o que sair da nossa boca saia palavras que venham, ó Deus, trazer vida, ó Senhor, venha trazer a manifestação do Teu poder, venha o Senhor curar, venha libertar, venha o Senhor de fato trazer restauração
de vida para este mundo tão carente do Senhor, do Teu poder, do Teu amor. Assim, ó Deus, eu te peço por cada um dos Teus filhos e filhas aqui, que o Senhor esteja agindo em nossas vidas, para que de dentro de nós não saia, Senhor, estes maus pensamentos, Senhor, mas que o Senhor opere em nossos corações, para que de fato o Teu poder seja manifestado e o Teu amor seja manifestado neste mundo através de nós, para que conheçam e saibam que Tu és de fato o Senhor que age nesta terra hoje, Senhores, e agirá sempre. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Nós, neste momento, vamos participar da ceia do Senhor. Então,